Bom, eu vou falar sobre o direito de família, né? Então, o que é o direito de família? O direito de família nada mais é do que um ramo do direito que regula as normas, os direitos e obrigações entre os entes da comunidade familiar. Ele é dividido em pessoal e patrimonial. O pessoal se destaca quais, né? O casamento, o divórcio, a união estável, a filiação, o poder familiar, a guarda, o alimento, a adoção, a tutela e a curatela. E o patrimonial, os bens da família. Bom, o casamento ele é visto como uma instituição familiar e no âmbito jurídico é visto como uma questão, né, um ato solene, que é previsto no artigo 1511 do Código Civil, sendo realizado a união de duas pessoas. Então, o casamento ele é reconhecido e regulamentado pelo Estado e tem como objetivo a constituição de uma família baseada em afeto. O plano internacional, a competência de regular o direito de família está ligado ao artigo 7º da LINDB, que expõe que as normas aplicadas são do estado onde ocorreu o casamento. A mesma lei declara que o casamento ele poderá ser realizado por autoridades diplomáticas e consulares. Bom, se as pessoas são casadas no exterior e um dos cônjuges possui a nacionalidade brasileira, e de acordo com o artigo 1544 do Código Civil, se esse casal vier a residir no Brasil, será necessário um registro do casamento realizado no exterior, no cartório de registro civil, competente no prazo de 180 dias. A contar do quê? Da volta de um ou de ambos ao Brasil. Quando temos entes ou pessoas que vivem em países diferentes ou têm imóveis em países diferentes, temos dois sistemas que visam solucionar o conflito de leis no espaço. O primeiro é o sistema analítico e plural, que aplica o critério de domicílio conjugal para as questões do direito pessoal, e o critério das coisas, né, que é os dos bens móveis, né, para a questão dos direitos patrimonial aí. E este que é utilizado no Brasil. E temos o outro, que é o sistema sintético ou unitário, que aplica os critérios pessoais de domicílio ou nacionalidade a todas as questões envolvendo o direito de família. Vamos falar agora sobre normas brasileiras sobre o casamento, principalmente sobre a questão da capacidade. Mas fazendo um link com o direito internacional privado, eu quero dizer que nesses casos é regido a legislação pessoal de cada noivo, capaz de se casar segundo a legislação do seu país, a maioridade civil do seu país. Há diferenças, por exemplo, na Argentina 21 anos, no Chile 18, Itália, Portugal, Espanha 18 anos, Paraguai 20 anos. Quando essas pessoas, segundo a sua legislação, atingem a sua maioridade civil. Você se recorda que no Código Civil atual brasileiro de 2002 existem alguns artigos específicos sobre o casamento, 1517 a 1520. Você se recorda também que existem os artigos que falam sobre a questão da responsabilidade civil, os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, artigo 3, ou os relativamente incapazes de 16 até 18 anos incompleto, artigo 4, e também os ébrios, também aqueles que não podem expressar a sua vontade e também os pródigos. É exatamente aí, nesse relativamente incapaz, que é permitido a questão do casamento. Nessa faixa de idade, de 16 a 18 anos, a partir dos 16 anos até os 18 anos incompleto, onde é necessário que uma autorização dos pais, do curador ou do tutor. Essa autorização era dada, né, permitindo que eles possam então contrair esse contrato de cerimônia civil do casamento. E essa autorização ela pode ser também revogada. Caso haja revogação, o Estado vai intervir. Caso haja uma divergência, por exemplo, entre o pai e mãe, um autorizando ou não, o Estado vai intervir também, vendo o que é melhor para a situação.
Mas eu quero colocar para vocês um fato muito interessante sobre o casamento infantil. Você sabia que existe uma organização chama UNFPA, Organização de Saúde Sexual Reprodutiva das Nações Unidas, e que nessa organização, fazendo um estudo, ele revela que o Brasil é o 4º país do mundo em casamento infantil? Você vê quão é importante nós conhecermos essa legislação? Pois é, grave. Brasil, 4º país do mundo em casamento infantil. Demais, não é não? Boa noite, vou tratar dos impedimentos e formalidades do casamento. De acordo com o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, dirimentes e às formalidades da celebração. Mas, professora, o que são impedimentos dirimentes? Essa era a denominação dada pelo Código Civil de 1916, para o que hoje, sob a vigência do Código Civil de 2002, chamamos de impedimentos matrimoniais e causas suspensivas. Mas, professora, e quais as diferenças entre impedimento e suspensão do casamento? Os impedimentos estão descritos no artigo 1521 do Código Civil, enquanto que as causas de suspensão estão no artigo 1523. Os impedimentos são de ordem pública e trata de questões morais, enquanto que a suspensão é de ordem privada e trata de questões patrimoniais. As causas de impedimento impedem o casamento e geram nulidade absoluta. As causas de suspensão não geram nulidade, apenas sanção patrimonial. Os impedimentos podem ser arguidos por qualquer pessoa capaz. Já as causas de suspensão podem ser arguidas apenas por parentes em linha reta e colaterais de segundo grau, consanguíneos e afins. Os impedimentos podem ser reconhecidos de ofício, já as causas de suspensão não. Os impedimentos são nulo de pleno direito, enquanto que a suspensão desaparece caso seja provada a ausência de prejuízo. E quem não pode casar? Quem está impedido de casar? Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o do adotante, os irmãos, até o 3º grau inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, óbvio, o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Já quem não deve se casar, que se enquadram nas causas suspensivas, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, ou divorciado enquanto não houver sido homologada a decisão de partilha dos bens do casal e o tutor ou curador de seus descendentes, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas. Convém observar os impedimentos impostos pela legislação do país de origem dos nubentes, a fim de facilitar o reconhecimento do casamento realizado no Brasil. No que tange às formalidades, a celebração do casamento deve atender aos requisitos da legislação do país onde foi realizado. Nos casamentos celebrados no Brasil, deve-se obedecer ao disposto no artigo 1525 e seguintes do Código Civil. Casamento por procuração. O casamento no direito brasileiro pode ser realizado por procuração com poderes especiais. O Código Civil de 1916, em seu artigo 201, admitia que a procuração fosse inclusive elaborada por instrumento particular, contanto que fosse reconhecida a firma do nubente mandatário. O Código Civil de 2002, em seu artigo 1542, exige que a procuração seja lavrada por escritura pública. Contudo, muitos ordenamentos jurídicos não admitem o casamento por procuração. Tendo o noivo seu estatuto pessoal, domicílio ou nacionalidade em país que não aceita um instrumento procuratório,
para a realização do casamento, seria conveniente que o juiz brasileiro observasse essa limitação, a qual não fere nossa ordem pública, evitando dificuldade ao nubente quando retornar a seu estado. Segundo o regulamento consular brasileiro, não é possível a realização do casamento por procuração em embaixadas e consulados no exterior. Tal proibição faz sentido na medida em que tais repartições prestam serviços consulares referentes a atos de registro civil a cidadãos brasileiros residentes na sua jurisdição. Assim, se desejarem casar por procuração, poderiam simplesmente fazê-lo no Brasil. O Chile, por exemplo, admite o casamento por procuração desde que lavrada por escritura pública, no seu artigo 103 do Código Civil. Assim, um chileno com domicílio em seu país que casasse no Brasil por procuração, na vigência do Código Civil Brasileiro de 1916, deveria utilizar-se do instrumento procuratório dessa natureza para evitar nulidade quando de seu retorno à sua pátria. Boa noite, pessoal. Meu nome é Hélio, sou estudante de Direito. Vou falar um pouquinho sobre o casamento no consulado. O que é um casamento no consulado? O casamento no consulado ele pode ser celebrado por autoridade estrangeira e ele é considerado válido no Brasil. E para produzir efeito jurídico no país, ele deverá ser registrado em repartição consular brasileira e posteriormente transcrito em cartório do primeiro ofício do registro civil do município do seu domicílio, ou no Brasil no cartório do primeiro ofício de Distrito Federal. A transcrição ela deve ser feita ali preferencialmente na primeira oportunidade em que um dos cônjuges viajar ao Brasil, ou no prazo de 180 dias a contar ali da data do seu retorno definitivo ao país. Para o registro de casamento faz-se necessário ali a presença do consulado do cônjuge brasileiro, o qual será ali o declarante, e assinará ali o termo a ser lavrado no livro de registro. E se ambos forem brasileiros, qualquer um dos dois poderá ser declarante. Aqui no artigo 1544 do Código Civil 2002, fala que o casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante a respectiva autoridade ou dos cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos dos cônjuges no Brasil, ou no cartório do respectivo domicílio, ou em sua falta do primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. No artigo 18 também da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, fala que, tratando-se de brasileiros, são competentes ali as autoridades consulares brasileiras para lhe celebrar o casamento e os mais atos de registro civil, de tabelionato, inclusive ali o registro de nascimento e de óbito dos filhos brasileiros ou brasileiras, nascidos no país de sede consulado. Aqui no artigo 7 também fala que a lei do país em que é domiciliada a pessoa determina ali as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome e a capacidade e os direitos de família. No parágrafo 2º também fala que o casamento de estrangeiro poderá celebrar-se perante a autoridade diplomática ou consulares do país, de ambos os nubentes, dado ali pela redação da Lei 3.238 de 1957. E eu quero agradecer aos colegas, à professora, pela oportunidade dessa apresentação. Obrigado. Nulidade e anulabilidade do matrimônio. No aspecto de matrimônio, o domicílio conjugal para o direito internacional é de fundamental importância. Dele se faz a determinação da lei aplicável aos efeitos patrimoniais do matrimônio. Fato esse que nos leva a instituir uma diferença entre o domicílio pessoal e o domicílio conjugal, pois este último é levado em consideração para fins de estabelecimento da vida em comum, sendo utilizado pelo direito internacional como elemento de conexão para a aplicação da lei. Ressalte-se que se pode ter dois domicílios, um conjugal, onde se convive matrimonialmente, e outro pessoal, lugar onde se trabalha. De acordo com o Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, enfatiza, em seu artigo 7º, parágrafo 3º,
tendo os nubentes domicílios diversos, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Conforme preconiza o artigo supracitado, se faz a fundamentação da aplicação da lex domicilii dos nubentes. Ressalta-se que tal invalidade está ligada aos requisitos intrínsecos ou substanciais do casamento, já que os requisitos extrínsecos são regidos pela lei do local da celebração. Nesse contexto, Maria Helena Diniz explica: se uma domiciliada no Brasil que se casou com um domiciliado na Bélgica viesse a descobrir o passado criminoso de seu marido, só poderia requerer a anulação do casamento baseada no artigo 1557, inciso 2º do Código Civil Brasileiro, se o Brasil fosse o primeiro domicílio conjugal. Se noivos franceses domiciliados na França casarem no Brasil, o casamento, ao celebrar-se, será regido pela lei brasileira, Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 7º, parágrafo 1º. Mas se a sua validade vier a ser discutida no Brasil, será aplicável a lei francesa, por ser a lei domiciliar comum dos nubentes. Conforme Edgar Carlos Amorim e Florisbaldo Souza Del Olmo, o referido dispositivo é incongruente, pois permite que existam duas leis regendo o casamento. O casamento será realizado com base na lei do local da sua celebração e na hipótese dos cônjuges, após o matrimônio, irem residir em outro domicílio no exterior, caso venha a ser erguida qualquer anulação, deverá seguir o ordenamento jurídico do local onde estão convivendo. Válido esta observação, seria mais viável a anulabilidade do matrimônio submeter-se à legislação em que foi celebrado o matrimônio. Regime de bens. O regime de bens, segundo os parágrafos do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, esclarece acerca do direito de família envolvendo situações do direito internacional, em que o regime obedecerá à lei do país em que forem domiciliados. A comunhão parcial de bens compreende, em princípio, 3 patrimônios distintos, um só do marido, outro só da mulher e um terceiro de ambos, onde o patrimônio particular de cada um dos cônjuges se constitui daqueles bens havidos antes do casamento, bem como daqueles havidos na constância do casamento que não sejam fruto do esforço comum do casal. Exemplos seriam as heranças e as doações. Assim, quanto ao regime de bens do casamento, a lei aplicável será sempre a do domicílio comum na ordem seguinte: o domicílio que já existia antes do casamento, o primeiro domicílio da recém-criada sociedade conjugal, no caso de os nubentes terem domicílios diversos. O domicílio constante na certidão de casamento é o que deve ser adotado para fins de aplicação da lei pertinente ao regime de bens. E caso venha a ter diversos domicílios no decorrer do casamento, pode o casal convencionar qual será considerado seu primeiro domicílio conjugal e o regime de bens a ser adotado. O casamento tem normas protetivas e reguladoras muito fortes, com características próprias de cada estado. Sendo assim, as regras do regime de bens no casamento civil são o que determina a validade, ou não, dos atos jurídicos praticados pelos cônjuges, e essas regras variam demasiadamente entre um país e outro. Portanto, para o regime de bens a ser estabelecido no casamento realizado no exterior, o elemento de conexão a ser utilizado é a lei do domicílio do casal. Por exemplo, no casamento de estrangeiros com domicílio no Brasil, o casamento ocorrerá de acordo com a lei brasileira. No casamento de brasileiros no exterior que declaram domicílio no Brasil, é o caso de trasladar a certidão emitida ou legalizada pela autoridade consular. No caso do casamento de brasileiros no exterior, que declaram domicílio no exterior, para que tenha efeitos jurídicos no Brasil, precisam registrar o casamento no consulado brasileiro de jurisdição do local do casamento. Já no casamento de estrangeiro com brasileiro no Brasil, com domicílio no Brasil, o casamento ocorrerá de acordo com a legislação brasileira. E, enfim, casamento de brasileiro com estrangeiro no exterior, com domicílio no exterior, é o caso de traslado da certidão emitida ou legalizada pela autoridade consular. A certidão de
casamento de estrangeiros no exterior deve ser traduzida por tradutor público juramentado, registrado no cartório de títulos e documentos. Deve ainda comprovar o regime de bens adotado com a legislação do país de origem. Ainda de acordo com o artigo 70 do Código Civil, domicílio é o local em que se é estabelecida a residência com ânimo definitivo. Além disso, também é estabelecido que será aplicada a lei vigente no momento da celebração do casamento. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o divórcio no direito brasileiro. O divórcio é a forma jurídica de extinção do casamento. Segundo Maria Helena Diniz, o divórcio é a dissolução de um casamento válido, a extinção de um vínculo matrimonial que se opera mediante sentença judicial, habilitando as pessoas a um novo casamento. Em relação às formas de divórcio, existem 3 modos possíveis: o divórcio consensual extrajudicial, o divórcio consensual judicial e o divórcio litigioso. O divórcio consensual extrajudicial é permitido ao casal se divorciar diretamente em cartório por meio de uma escritura pública, evitando assim a morosidade e a burocracia do sistema judiciário, sendo necessário que a dissolução do casamento seja amigável e que o casal não tenha filhos menores ou incapazes. As partes devem estar assistidas então por pelo menos um advogado. Em relação aos brasileiros residentes no estrangeiro, o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que as autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos. Então, aos casais brasileiros, aos brasileiros residentes no estrangeiro, a modalidade de divórcio adotada, cabível, é o divórcio consensual extrajudicial. E em relação à aceitação, ao reconhecimento desse divórcio no Brasil, o artigo 7º, parágrafo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo. O divórcio consensual judicial também é uma modalidade de divórcio amigável, porém judicial. Necessita de homologação judicial, sendo necessária a concordância de todos os envolvidos. Caso exista filhos menores ou incapazes, essa deverá ser a modalidade de divórcio adotada, até para que entrem em acordo sobre as questões relativas à guarda, pensão e visitação, podendo ainda definir partilhas de bens, caso seja de interesse. E o divórcio litigioso, que é a modalidade de divórcio cabível, quando não há acordo quanto a algum dos termos do divórcio. Ele é um processo bem mais demorado do que os demais, uma vez que serão necessários discutir todas as discordâncias. Nesse caso, é necessário um advogado para cada uma das partes ou defensor público. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sabemos que esse é um assunto muito polêmico ainda para alguns países, né, que tem ainda um certo tabu em relação ao casamento homoafetivo. Por outro lado, sabemos também que há mais de 80 países que já aderiram a essa prática, né, de aceitação, de permissão do casamento homoafetivo. O Brasil, por exemplo, teve um avanço muito grande em 2011, quando o STF reconheceu a equiparação da união homossexual com a heterossexual. E com 2 anos depois, o CNJ ele decidiu que os cartórios brasileiros, né, fossem obrigados a celebrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e não poderiam se recusar em converter a união estável homoafetiva em casamento. Trazendo como elemento dentro desse assunto a lei, nós entendemos que a lei do local da celebração do ato é a lei que vale, é a lei que rege nessa situação.
E através da resolução 75, né, passou a valer então o casamento homoafetivo no Brasil em 14 de maio de 2013, publicado pelo CNJ. Aí vem a pergunta, né, para conhecimento, o nome da pessoa homoafetiva ou da pessoa do mesmo sexo se casa, como fica? É livre, né? Na verdade, ele é livre para a pessoa assumir o sobrenome da outra, desde que ela mantenha ao menos um sobrenome do nome dela anterior, né? Antes da celebração do casamento. É interessante saber também que a maior autoridade jurídica americana julgou um pedido, né, há um tempo atrás, para reconhecimento do parceiro como viúvo, né, do falecido, do casamento homoafetivo. A decisão deve abrir aí precedente para todos os casais homossexuais do país, né, oficializando aí suas uniões, apesar da resistência de alguns estados conservadores ainda, mas podemos dizer que já houve um grande avanço mundial, vamos dizer assim, a cada dia. Quadrinho para a gente resumir todas as regras que a gente viu até agora. No direito de família, no direito internacional, nós temos uma regra geral que é a lei do domicílio de cada nubente. Já para a capacidade, tem que ser observada a lei pessoal de cada um dos nubentes, ou seja, a sua nacionalidade. Ele deve ser considerado capaz pela lei do seu país de origem. Quanto aos impedimentos e as formalidades, deve ser observada a lei do lugar da celebração do ato, ou seja, de onde esse casamento está sendo realizado. Mas aqui também é importante a gente lembrar das regras do país de origem de cada nubente, para evitar que o casamento que seja realizado aqui seja considerado inválido no seu país de origem. Já o casamento por procuração, não são todos os países que aceitam. No Brasil é possível o casamento por procuração, mas em alguns países isso não pode acontecer, então nós temos que observar isso também para evitar que o casamento feito aqui seja inválido em outros países. O casamento por procuração, então, o elemento de conexão será a lei do lugar onde está sendo celebrado este ato. O país tem que admitir essa modalidade. Casamento no consulado. Para que o casamento no consulado seja possível, nós temos duas regrinhas. A nacionalidade do cônsul ou da autoridade diplomática e de ambos os nubentes tem que ser a mesma. E a lei do lugar da celebração do ato também deve ser observada, ou seja, o país onde esse consulado está localizado deve admitir que seja feito o casamento. Já para as regras de nulidade e anulabilidade, nós temos que levar em conta a lei do primeiro domicílio conjugal. Para o regime de bens também é a mesma coisa, a lei do domicílio, onde as pessoas estão domiciliadas, ou se os nubentes tiverem domicílio diverso, o primeiro domicílio conjugal. Para o divórcio, nós temos algumas questões também. Em regra, ele será regido pela lei do foro, onde foi proposta a ação, mas tem que ser observada também a lei pessoal, ou seja, a nacionalidade de cada uma das partes. Se você vem de um país onde não é possível se divorciar, o casamento é para sempre, então você não vai poder se divorciar em país nenhum. O casamento homoafetivo, ele é permitido no Brasil e nós entendemos que deve ser observada, neste caso, a lei do local de celebração do ato. Se o país onde o casamento vai ser feito aceita ou não o casamento homoafetivo.